sobre a vida e a missão da igreja. Amém? Eu sugiro que você anote, tá? Porque quando você escuta, você entende, mas quando você anota, você aprende. Então eu sugiro que você anote aí em algum lugar, um papel, uma caneta. Se você não tiver, você materializa aí uma caneta e um papel, tá? Se não tiver uma caneta, faz um furo no dedo, anota com sangue. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a vida e a missão da igreja, amém? Amém. Irmãos, a igreja ela tem uma vida, mas a igreja também tem uma missão, amém? A vida da igreja está em Atos 2,42, a missão da igreja está em Atos 1,8, a vida da igreja está em Atos 2,42, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas a missão da igreja está em Atos 1,8: sereis minhas testemunhas, não só em Jerusalém, toda a Judéia, até os confins da terra. Então a igreja tem uma vida e a igreja tem uma missão, amém? A vida da igreja, ela tem a ver com conscientizar e consolidar. A missão da igreja tem a ver com equipar e enviar. Então nós sempre vamos passear por essas 4 palavrinhas: conscientizar e consolidar, equipar e enviar. Sempre nós vamos, tudo que nós fazemos, de todas as atividades da nossa vida e da nossa missão como igreja, nós vamos passear por essas 4 palavras sempre: conscientizar e consolidar, equipar e enviar. Consolidar e conscientizar tem a ver com a vida da igreja. Equipar e enviar tem a ver com a missão da igreja. Amém? A vida da igreja, que é essa perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, é tudo isso que nós já temos sido conscientizados. Tudo isso que nós já temos vivido. Essa comunhão da reunião geral de domingo, louvor, adoração, os grupos nas casas, os retiros, a ceia, o partir do pão, orar uns com os outros, a adoração, tudo isso tem a ver com a vida da igreja. Só que o problema é que se a gente ficar só na vida da igreja, e isso não desembocar na missão da igreja, a gente corre o perigo de nos tornarmos uma igreja gorda e preguiçosa. E essa obesidade, ela traz um monte de doença. Porque é muito gostoso a vida da igreja. A gente compartilhar uns com os outros, orar uns com os outros, a comunhão, o partir do pão, a ceia, a adoração, o grupo nas casas, os retiros, a comunhão, a reunião de domingo. É tudo muito gostoso a vida da igreja. E é perigoso a gente ficar aconchegado aqui na vida da igreja e não partir para a missão da igreja, de tão gostosa que é a vida da igreja. Às vezes não se torna tão gostosa assim, porque às vezes parece que a igreja é um campo de guerra, né? Era para ser uma família. Então, nós precisamos atuar na vida da igreja, mas sempre desembocar na missão da igreja. Todo vinde a mim tem que desembocar no ide e fazer. Jesus disse, vinde a mim, mas esse vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, desembocou no ide e fazer, de Mateus 28. Então, a vida da igreja precisa desembocar na missão. Então, nós não podemos perder a missão de vista, porque a igreja precisa ser um movimento. Ela não pode ser um monumento. Ela tem que ser expansão, não pode ser uma concentração. Então nós precisamos nos movimentar, precisamos nos mobilizar. Amém? Por quê? Porque senão a gente vira uma igreja gorda, obesa, preguiçosa, vem um monte de doença. A gente corre o perigo de ficar com uma cabeça grande, cheia de conhecimento, com uma barriga gorda, cheia de alimento espiritual, umas perninhas pequenininhas, não anda, não sai do lugar, não desenvolve, não ganha mais ninguém, fica sempre aquele mesmo, a mesma turma. Por quê? O que aconteceu? A gente se aconchegou a essa vida da igreja,
de reunião, de culto, de adoração, de ceia, de compartilhar o pão, de retiro em retiro. E isso nunca desemboca na missão da igreja. Então nós precisamos fazer algo, nós precisamos fazer com que essa vida da igreja desemboque na missão. Amém? Agora, essa vida da igreja, nós temos sido conscientizados de todas essas verdades que nós já temos aprendido da palavra de Deus. O propósito eterno de Deus, a vida e obra, a porta, caminho e alvo, o novo nascimento, o arrependimento, o batismo, o dom do Espírito Santo, a cura da alma, os dons e ministérios, a função do cônjuge, criação de filhos, administração de finanças, os fundamentos da fé. Tudo isso nós já temos sido conscientizados. Mas a gente não pode ficar só na conscientização. Isso precisa se tornar uma consolidação dentro de nós. Porque a vida da igreja, ela tem a ver com a conscientizar, mas também tem uma segunda etapa mais profunda, que é consolidar essas verdades que nós já temos sido conscientizados. Consigo me explicar? Sim ou não? Então nós já temos sido conscientizados de todas essas verdades, mas essas verdades precisam ser consolidadas. Eu já vi localidade, uma igreja local morrendo, mesmo depois de ter sido conscientizada de todas essas verdades que nós já temos aprendido. Qual foi o erro que cometeu ali? Faltou consolidação. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, vamos ler? Aconteceu a mesma coisa com uma localidade ali em Apocalipse, capítulo 3. A localidade chamada Sardes. Tinha uma cidade na Ásia chamada Sardes. E ali estava a igreja de Jesus. E Jesus escreve uma carta ali para aquela igreja, fazendo algumas advertências. Ali ele encontra pontos positivos e pontos negativos naquela igreja. E olha o que ele diz, Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. O que é isso, Márcio, o anjo da igreja em Sardes? A liderança. A liderança da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Meu Deus! Então quer dizer que Jesus estava olhando para a igreja de Sardes, e aquela igreja tinha nome de que vive, mas estava morta. Por quê? Qual era o problema? O diagnóstico está no versículo 2. Olha o diagnóstico aí no versículo 2. Ser vigilante e consolidar. Quer repetir só para ficar marcada essa palavra comigo? Consolidação. Consolidação. Então o que faltou nessa igreja de Sardes foi a consolidação. Olha o que ele fala: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então tinha alguns ali que estavam para morrer. E eles precisavam ser consolidados. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O que é íntegra? Completa, plena, total. Ou seja, aquela igreja tinha feito um trabalho parcial, débil, defeituoso. Precisava de consolidação. Com certeza aquela igreja já tinha sido conscientizada de todas as verdades da doutrina dos apóstolos, mas faltava ser consolidada. Márcio, o que é consolidar? Consolidar significa você colocar em um lugar seguro, longe de perigo. Essas verdades que nós temos aprendido precisa ser colocada em um lugar dentro de nós, longe de perigo. Dentro de nós existe um lugar de consolidação dessas verdades. E precisa ser colocado ali essas verdades. Porque ali não vai ter perigo da incredulidade destruir.
do diabo roubar, do sol queimar, do pecado arruinar, desviar. Então, essas verdades todas, irmãos, que nós temos recebido, precisa ser consolidada dentro de nós, colocada em um lugar seguro. Isso significa consolidar. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria, irmãos, de explorar agora, feita essa introdução, 5 aspectos da consolidação dessas verdades dentro de nós. Primeiro, convicção de novo nascimento. Todos nós precisamos ter convicção do nosso novo nascimento. Que a porta já foi etapa vencida. Todos nós precisamos estar totalmente resolvidos que nós já passamos por essa etapa. E nós não temos dúvida nenhuma que nós nascemos de novo. Por que nós precisamos ter essa convicção blindada? Porque no teu primeiro tropeço, o diabo vai colocar em xeque o teu novo nascimento. E o que vai sustentar você no teu tropeço, eu estou profetizando que você vai tropeçar, não sou profeta de tribulação. Viu? Mas acontece, você sabe disso. E quando acontece, o que te sustenta é a convicção plena e blindada que você já nasceu de novo, que você é filho de Deus, e que o teu tropeço não coloca em xeque a tua identidade de filho de Deus. Então, todos nós que estamos aqui agora, precisamos estar plenamente convictos do novo nascimento. Eu nasci de novo, ponto final. Aconteça o que acontecer, eu já nasci de novo, e não há nada na terra, nem nas regiões celestiais, nem no quinto dos infernos, que vai colocar dúvida nisso. Então nós precisamos, irmãos, ter convicção do novo nascimento. Eu quero reafirmar o texto de Atos 2 conosco. Vamos ler? Vamos abrir lá em Atos capítulo 2. Vamos pegar o versículo 1 aqui para a gente entrar dentro do contexto de Atos 2 aqui, da descida do Espírito Santo e o novo nascimento ali daquelas pessoas que estavam em Jerusalém. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Só que aí o que aconteceu? Tinha alguns discípulos ali, foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. As pessoas da cidade começaram a criticar eles, começaram a ouvir eles falando em língua estranha, falaram assim: esse pessoal aí está embriagado, eles estão de fogo. Olha aí o versículo 13, ó. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Atos 2:13. Olha o versículo 14, o que aconteceu? Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Então o que aconteceu aqui, gente? Vocês estão acompanhando aí, não? Sim. Tinha um grupo de pessoas assentados no mesmo lugar. Desceu o Espírito Santo, era aproximadamente 120. Eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas. O povo da cidade começou a falar: vocês estão embriagados, vocês estão de fogo. Aí Pedro levantou e falou assim: me escutem, atentai nas minhas palavras, eu vou explicar o que está acontecendo. E ele começou a pregar o Evangelho, e a pregação dele vai até o versículo 36. No versículo 37,
O povo que escutou essa explicação de Pedro reagiu com uma pergunta. Olha aí no versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Gente, o que é coração compungido? Aflito. Hã? Aflito, quebrantado, tocado, contrito. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Olha que pergunta gostosa de ouvir um contato, né? Tipo A. Tipo A, e você já vai com o versículo 38 para cima dele, né? Quando a gente perguntar isso. Olha o versículo 38, a resposta de Pedro. Respondeu-lhes Pedro: aceitem a Jesus como único, suficiente Salvador e sereis salvos. Amém? Não. Por que amém? O que está escrito aí? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que faz. Márcio, você está dizendo que na igreja primitiva as pessoas que se convertiam não aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador? Exatamente. Na igreja primitiva, as pessoas que se convertiam não aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Eles se arrependiam, eram batizados e recebiam o Espírito Santo. Está escrito. Está escrito, a gente leu aí. Então, se entra uma pessoa por essa porta aqui agora e pergunta assim para nós: o que eu tenho que fazer? O que a gente vai responder para ele? O que mais? E aleluia! É assim que faz. É assim que faz. Então você está proclamando o Evangelho para alguém na rua, no trabalho ou no Natal lá para os seus parentes. Aí a pessoa pergunta assim para você: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que você vai responder? É assim que faz. É assim que faz. Então você precisa estar equipado com isso daqui, para você fazer discípulos. Você precisa estar equipado com isso. Você precisa estar consciente e consolidado que essa etapa na sua vida já foi etapa vencida, e você precisa estar equipado com isso daqui para você pregar o Evangelho e fazer discípulos. Márcio, a pessoa quer ser batizada, o que eu faço? Vai lá e batiza a pessoa. Mas Márcio, não é só o pastor que batiza? Não. O que acontece é que a gente traz aquela mentalidade do Velho Testamento para o Novo, né? No Velho Testamento tinha o clero e os leigos. Tinha os servos do Senhor, que eram os sacerdotes, e o povão que assistia. Mas no Novo Testamento, Jesus fez uma nova raça. Lembra de 1 Pedro 2,9? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Ah, então quer dizer que todos nós que nascemos de novo somos uma raça de sacerdote? Exatamente. Isso é igreja. Igreja é um bando de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz assim: aquele que nos amou, nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu sacerdotes. Então, a palavra de Deus está dizendo que todo aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus é um sacerdote. Quantos aqui foram lavados pelo sangue de Jesus? Então você é um sacerdote. E você, como sacerdote, você está habilitado por Deus para batizar as pessoas, para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados,
para impor as mãos sobre as pessoas, para que recebam o Espírito Santo, para ministrar ceia, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para ensinar, para cuidar de vidas, para discipular. Tudo isso você está habilitado para fazer. A questão é que nós precisamos ser treinados para isso. Porque o que aconteceu? O jogo está um pouco distorcido. Hoje o jogo está assim: os pastores estão dentro de campo jogando futebol, eles matam a bola no peito e fazem o gol. Os discípulos estão sentados na arquibancada assistindo os pastores jogando, e o mundão está do lado de fora do estádio, nem sabe o que está acontecendo. Assim está o jogo. Como deveria ser o jogo? Nós, os pastores, vai para fora do campo, vai do outro lado da linha. Você é o técnico. Os discípulos têm que estar dentro de campo jogando. Eles vão matar a bola e fazer o gol. Eles são o número 10. Os pastores são os técnicos, estão do lado de fora da linha. Eles vão reordenar os santos para o desempenho do serviço de cada santo. Os santos estão dentro de campo jogando. Eles são camisa 10. Eles que vão armar o jogo, matar a bola e fazer o gol. E o mundo está onde? Na arquibancada, vendo a manifestação dos filhos de Deus. Lembra de Romanos? Que a criação geme por isso? É assim que deveria ser. Então nós precisamos ser treinados para isso, equipados para isso. Lá em Agudos, teve uma vez que nós temos os turnos, né, lá dos presbíteros, para trazer uma palavra aí pastoral para a congregação. E um dia era o turno do Toninho, muitos de vocês conhecem ele, e ele ia falar sobre as características do discípulo. Aí chegou um discípulo lá de casa de 19 anos de idade. Na reunião de domingo, ele mostrou o caderno dele para mim. Márcio, olha a palavra que Deus deu para mim hoje de manhã. Aí eu olhei assim, as características de um discípulo, a mesma que o Toninho ia ministrar. Aí eu falei assim: Toninho, não, chega ali no Alessandro, olha ali o caderno dele. Aí ele olhou assim, viu as características do discípulo. Aí o Toninho falou assim: Alessandro, você que vai pregar hoje. E ele, 19 anos de idade, pregou no domingo na nossa reunião geral. E os 3 presbíteros sentados, recebendo e aprendendo. De um sacerdote de 19 anos. Ele que ministrou na nossa reunião geral. Precisa ser dado espaço, precisa passar o bastão. Eu sou pastor lá em Agudos e eu sofro uma forte tentação em ser centralizador. Sofro uma forte tentação. Mas nós precisamos ter essa convicção blindada de que todos são sacerdotes, porque todos passaram pelo novo nascimento. Precisam ser treinados. Deixa os guri errar um pouco. Eu sou guri. Amém, irmãos? Então, primeiro é o aspecto da consolidação. Nós precisamos consolidar o novo nascimento na nossa vida. Nós já passamos por essa etapa e nós estamos agora equipados também com isso para levar as pessoas ao novo nascimento. Amém? Segundo aspecto da consolidação da igreja, viver pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Vamos abrir? Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, Deus nos chamou para andar pela fé e não pelas coisas que a gente vê. Nós precisamos prestar mais atenção nas coisas invisíveis. Porque o mundo visível, ele existe a partir do invisível. O invisível veio primeiro. Nós precisamos prestar mais atenção no mundo invisível, nas coisas invisíveis, para andar pela fé. O que é fé? É a convicção daquilo que você nunca viu. É crer no invisível. Nós precisamos prestar atenção mais nas coisas invisíveis. Nós acreditamos muito pouco em Deus.
Nós acreditamos muito pouco em Deus. Nós precisamos andar por fé. Sabe até onde a tua fé vai? Até onde os teus argumentos começam. Esse é o limite da tua fé, onde os teus argumentos começam. A tua fé vai até aonde os teus argumentos começam. Sabe aqueles argumentos que você produz na sua mente? Você escuta a palavra, mas... Alguém te dá uma palavra, mas... Você lê a Bíblia, mais isso, mais aquilo, mais o outro. Aí começa aqueles argumentos. A tua fé vai até aí. Até onde os teus argumentos começam. Ou você anda por argumentos, ou você anda pela fé. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se nós vamos andar pelos nossos argumentos, ou se nós vamos andar pela nossa fé. Márcio, como andar pela fé? Andando por convicções e não por argumentos. Tem muita gente que fala assim, Márcio, depois que eu nasci de novo, eu me arrependi, fui batizado, recebi o Espírito Santo, começou umas lutas, uns conflitos na minha vida que eu nunca tive antes. Por que isso acontece? Porque que parece que depois que eu nasci de novo, eu tenho uns conflitos que eu nunca tive antes. Gálatas 5,17 responde essa pergunta. O que fala lá? Que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Acontece que antes o espírito não estava aí dentro de você, só tinha a carne aí. E a carne vencia todas. Você era escravo da carne. O espírito nem tinha entrado aí para começar a lutar. Só que agora você tem uma luta que você nunca teve antes. Por quê? Porque o Espírito Santo entrou aí dentro de você, ele está lutando contra a tua carne todos os dias. Por isso que você tem esses conflitos que você nunca teve antes. A carne lutando contra o Espírito lutando contra a carne. Antes, a carne vencia todas. Eu não sei se as irmãs entendem essa expressão, perder por WO. O que é perder por WO? Tem 2 times para jogar em tal horário, em tal dia. Um time chega lá para o jogo e o outro time nem vai. Então ele perdeu por WO. Porque ele nem compareceu no jogo. Então antes a gente perdia de WO. Porque o Espírito Santo nem tinha colocado o time dele em campo. Só a carne que estava lá. E vencia todas. Nós éramos escravos da carne. Só que agora a gente passou para o time do Espírito. E o outro time, eles não respeitam a regra, eles dão canelada. Por isso que tem essa guerra, que tem essa luta. Dentro de você tem um Espírito Santo. Só que aí dentro também tem a tua carne. E os dois estão um lutando contra o outro. São 2 leões, qual você alimentar vai ganhar. A carne vive de sentimentos, o Espírito vive de convicções. São 2 leões, qual você alimentar vai ganhar. Irmãos, nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por convicções. Nós não decidimos a nossa vida com base em sentimentos. Nós não usamos os sentimentos para decidir a nossa vida. Nós usamos as convicções, porque nós andamos pela fé. Márcio, onde que eu encontro essas convicções então? Porque a questão aqui não é você vencer a carne, é você alimentar o leão certo. Esse é o ponto. Então o que você tem que fazer? Corta o alimento do leão errado e alimenta o leão correto. Aonde que eu encontro os alimentos do leão correto, Márcio? Eu te dou 5 lugares. Primeiro, Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você alimenta as tuas convicções. Mas é assim, irmão. Para você ler,
Precisa ser intencional. Ninguém lê a Bíblia por acidente. Tem que ser planejado. Você planeja ler a Bíblia e faça isso de propósito. Ninguém lê a Bíblia por acidente. Você tem que planejar. Planeja. Eu vou ler 3 capítulos por dia. Eu vou ler o Novo Testamento 2 vezes. Não sei. Planeja e vive isso de propósito. Tem que ler a Bíblia intencionalmente. Ninguém lê a Bíblia por acidente. Segundo lugar que você encontra convicções, oração. Nós vamos falar bastante disso sobre o chamado lá de Noé e Abacuque. Oração. Então quando você ora, você tem uma vida de oração, você alimenta as suas convicções. Lembrando aqui de Mateus 6,6. Quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta, teu pai que te vê em oculto te recompensará. Ah, mas Márcio, eu estou indo lá orar, eu quero que ele me escute, não que ele me veja. Porque a Bíblia fala que ele me vê ao invés de me escutar. Porque ele não quer te escutar orando, porque ele sabe tudo que você vai falar. Ele quer te ver orando. Ele quer ver você se dedicando para isso. Tempo exclusivo para ele. Ele quer ver isso. Ele espera por isso. É como se ele estivesse lá no quarto, lá assim, esperando. Quando ele vai vir? Vamos ver. Ah lá, 2 horas no Netflix. Agora, e mais 1h30 no YouTube. Agora mais 1 hora no WhatsApp. Agora ele vai vir. Ah, foi trabalhar. Agora ele vai vir. E foi jogar videogame. E agora? Agora vem. Ah, finalmente ele chegou. Assim é o coração de Deus. Se você conhecer Ele, você vai perceber essa característica nele. Ele espera que você faça isso. Você solta as coisas um pouco e vai ouvir o que Deus quer, irmão. Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Nós vamos falar bastante sobre isso no chamado de Noé e Abacuque. Terceiro lugar onde você encontra convicções, jejum. Mas é assim, irmão, para jejuar tem que ser intencional. Ninguém jejua por acidente. Planeja, eu vou jejuar toda segunda-feira. E viva isso de propósito. Intencional. Quarto lugar onde você encontra convicções, adoração. Quando a gente canta música de Deus, nós alimentamos nossas convicções. Sabe quando você põe um louvor lá e fica chorando na presença de Deus? Você está alimentando suas convicções. Quinto lugar, comunhão com os irmãos. Então quando você se junta assim em comunhão com os irmãos, você alimenta suas convicções. Você entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igreja são pessoas que se juntam para alimentar suas convicções. Amém, irmãos? Amém. Ah, mas Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de ir na reunião. O nome disso é autossabotagem. A tua carne está boicotando as tuas convicções. E você está caindo que nem um patinho. Nós não andamos por sentimentos. Lembra? Nós não decidimos a nossa vida com base em sentimentos. Nós vivemos por convicções. Ah, mas Márcio, se eu ler a Bíblia sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso é senso de responsabilidade. Mas Márcio, se eu for na reunião sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia, é senso de responsabilidade. Quando eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru, eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, todo dia. Pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Agora olha bem para minha cara. Você acha que eu sentia de acordar às 6 horas da manhã todo dia? Eu não. Eu sentia de dormir até o meio-dia. Isso eu sentia. Mas eu nunca perdi um dia de trabalho por causa desse sentimento. Ah, Márcio, é hipocrisia, você está indo trabalhar sem sentir. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia, o nome disso é senso de responsabilidade.
Só que você percebeu como nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional e somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Aí eu vou te dar com todo carinho, com licença, um beliscãozinho aqui. Para de andar por sentimentos. Nós vivemos por convicções, senso de responsabilidade. É minha responsabilidade na reunião, é minha responsabilidade espiritual orar, é minha responsabilidade diante de Deus jejuar. Cada um responde pelas suas atitudes, cada um é responsável pelos seus atos. Nós precisamos ser mais responsáveis espiritualmente, irmão, para viver por convicções. Está vendo como essas coisas não estão consolidadas? A gente está consciente, mas não está consolidado. Aí o que acontece? Vai se perdendo, vai morrendo. Tem nome de que vive, mas está morto. Então nós precisamos, irmãos, andar por convicções. Terceiro aspecto da consolidação da igreja: andar por visão. Texto, Atos 26, 19. Vamos ler, é importante ler esse texto. Atos capítulo 26, versículo 19. Paulo está conversando aqui com um rei chamado Agripa. Olha o que ele está falando para esse rei. Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Quer repetir comigo? Não fui desobediente à visão celestial. Agora, irmãos, essa visão celestial não está falando de uma visão geral, de um propósito eterno de Deus para toda a humanidade. Está falando de uma visão específica para cada um de nós. Essa visão celestial não é uma visão para toda a humanidade, o padrão. É uma visão específica para cada um de nós. Por exemplo, qual era a visão celestial específica para Paulo? Está nos versículos anteriores, é só ler aí. Olha aí o versículo 15. Atos 26, 15. Olha o que está escrito aí, ó. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Então ele está falando com quem aqui, o Paulo, agora? Está conversando com Jesus, certo? Tá. Jesus respondeu assim, ó: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha no versículo 16, o que mais que Jesus diz para ele? Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés. Agora começa a visão celestial na vida de Paulo, é uma coisa bem específica para a vida dele. Olha o que ele fala aí, ó: porque por isto te apareci, para quê? Para te constituir ministro e testemunha. Isso era algo específico na vida de Paulo. E tinha um rol, uma tarefa específica, que ele vai definir aqui, ó: tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. Então Paulo, ele tinha um público-alvo específico. Quem era? Os gentios, não eram os judeus. Então essa, ó, que a visão celestial na vida de Paulo está se definindo com um público-alvo específico. Era ali que ele tinha que se concentrar, não nos judeus. Cada um de nós temos uma visão celestial, com um público-alvo específico. Então ele está falando aqui, ó: para os gentios, para os quais eu te envio. Para quê? Olha o versículo 18. Para que eu te envio? Para ir até esse público-alvo específico, para abrir os olhos deles e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam o quê? A remissão dos pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então
Então essa era uma visão celestial específica para Paulo, com um público-alvo específico. O público-alvo de Pedro específico eram os judeus, de Paulo eram os gentios. Isso aqui fala de uma visão celestial específica para cada um de nós. Fala de um propósito específico e diferente para cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós somos um membro específico do corpo de Cristo. Não somos todos olhos, porque senão onde estaria o corpo? Não somos todos ouvidos, porque senão onde estaria o corpo? Cada um tem uma função específica no corpo de Cristo. Você foi enxertado no corpo de Cristo pelo novo nascimento com uma função específica. Você está ocupando um lugar no corpo de Cristo. Para quê? Você já descobriu? Irmãos, eu sei exatamente aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu não fizer, é por preguiça, não é por dúvida. Você sabe o que Deus quer que você faça? Para você depois poder dizer assim: eu não fui desobediente à visão celestial. Quando você se encontrar com Jesus na vinda dele, e você diz lá assim: ah, Jesus, eu ganhei vários discípulos e tinha um grupo caseiro. Ah, mas a minha visão celestial específica para você era ser missionário na África. Ah, Jesus, eu fui presbítero de uma igreja local. Tá, mas a minha visão celestial específica para você era você abrir um hospital em Belo Horizonte. Por que nossos projetos não vão para frente? Porque nós estamos desalinhados com a visão celestial. Nós estamos dando murro em ponta de faca. Porque muitos dos nossos projetos estão baseados em necessidade e não na visão celestial. Qual é a visão celestial de Deus para a sua vida? Ele colocou você no corpo para quê? Para enxergar? Para ouvir? Para falar? Para tocar? Para alcançar? Para pastorear? Para profetizar? Para evangelizar? Para apostolar? Para ensinar? Para quê? Para cantar? Para ministrar? Para tocar bateria? Qual é a sua visão celestial? Você tem uma função específica no corpo. Para que você está ocupando esse lugar no corpo? Você está ocupando um lugar, um espaço no corpo de Cristo. Para quê? Você precisa descobrir, para que depois você possa dizer: eu não fui desobediente. Ele queria que eu fosse olho e eu enxerguei muito bem e servi o corpo de Cristo com a minha visão. Ah não, Deus que me colocou no corpo como boca, e eu ensinei o corpo como boca, e eu não fui desobediente à visão celestial. Só que aí o que acontece? Muitas vezes Deus coloca uma pessoa como mão e essa pessoa está tentando andar como um pé. Ela está desalinhada com a visão celestial. Aí a coisa não anda, não flui, fica travada, fica tampada, não desenvolve, fica andando em círculo. Por quê? Porque está desalinhado com a visão celestial. Quando você encontra o seu lugar no corpo de Cristo, você descobre uma nova consciência do seu valor. Muitos daqueles complexos de inferioridade são curados ali. De inaptidão, não sirvo para nada, não presto, crise de identidade. Por que eu existo? Porque eu levanto a cada manhã. Muito disso acontece, por quê? Essa falta de identidade, porque falta a visão celestial, falta propósito. Só que visão celestial, irmãos, fala de um propósito específico para a sua vida. Para que Deus colocou você no corpo de Cristo? Por exemplo, tem aquele Deltan Dallagnol. É irmão. Ele é irmão. Sabia? É irmão. Ele tem uma função específica no Brasil: combater a corrupção. E está ajudando muito. O Dani disse que o Moro é irmão, numa reunião lá em Santa Isabel, quando ele falava sobre a obra tradicional e a obra dinâmica. Está colocado estrategicamente por Deus nessa geração para combater a corrupção. Ninguém melhor do que ele para fazer isso. Essa é a visão celestial de Deus para a vida dele. O chamado dele não é ser presbítero, não é ser levita, é ser juiz, é combater a corrupção. O inimigo dele é a corrupção.
O inimigo de José do Egito era a fome. O inimigo de Moisés era a escravidão. O inimigo do Moro é a corrupção. Qual é o teu? Você já definiu, descobriu qual é o seu inimigo? Toda visão celestial define um inimigo. Esse inimigo geralmente está destruindo as pessoas. Escravidão, fome, corrupção. Qual é a visão celestial de Deus para a sua vida? Nós já estamos falando um pouquinho sobre dons aqui. Uso dos dons. Qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Para que você existe? Você precisa buscar Deus para ouvir essa pergunta, essa resposta. Solta as coisas um pouco e vai ouvir o que Deus quer. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que tem que fazer. Você tem alguma interrogação em alguma área da sua vida? O que está faltando aí nessa área da sua vida é comunhão. Porque é na comunhão que você recebe a direção. Lembra do Salmo 25? O homem que teme ao Senhor, para este eu vou mostrar o caminho que ele deve escolher. Então, se está faltando direção, é porque está faltando comunhão. Porque você recebe a direção de Deus para a sua vida na tua comunhão com Ele. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Solta as coisas um pouco, vai ouvir o que Deus quer. Qual é a visão celestial de Deus para a sua vida? Tem uma ferramenta muito boa que Deus colocou no corpo de Cristo para a gente descobrir qual é o nosso dom, qual é o nosso chamado, qual é o nosso ministério, qual é o nosso serviço. Os nossos líderes, discipuladores, presbíteros, guia, como é que você quiser chamar esse treco. Por exemplo, quando Paulo se converteu em Atos 8, Jesus apareceu para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí Jesus disse assim para ele. Aí o Paulo perguntou: o que eu tenho que fazer, né? Aí Jesus falou assim: vai lá na cidade tal, fala com Ananias, ele vai falar o que você tem que fazer. Então você quer saber o que você tem que fazer no corpo de Cristo? Pergunta para os irmãos. Pergunta para os irmãos. Pede ajuda para eles encontrar o seu lugar no corpo. Por exemplo, quem descobriu o chamado, o serviço ou o dom do Josué? O discipulador dele, Moisés. Passou o bastão para ele: então, você vai guiar o povo. Quem descobriu o ministério do Davi? O líder dele, Samuel. Você é rei de Israel. Você não é sacerdote, você não é profeta, você é rei. Quem descobriu o ministério dos apóstolos? O discipulador dele, Jesus Cristo. Quem descobriu o ministério de Timóteo? O discipulador dele, Paulo. Você é evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Faz o trabalho de evangelista. Você não é mestre, você não é presbítero, você não é pastor, você não é profeta. Você é evangelista, é isso que você tem que fazer. É ali que você tem que explorar e investir. Ali você vai nadar de braçada, ali é a tua praia. Pergunta para os irmãos. E aí, quando você descobrir, você vai ser atacado por necessidades e oportunidades. Porque essas duas coisas é um atentado contra a visão. Ou você anda por visão, ou você anda por necessidades e oportunidades. Uma coisa interessante, né, que na vida de Paulo, Jesus chamou e Ananias testificou. Às vezes a gente ouve o chamado de Jesus, mas os irmãos são essenciais para testificar nisso. Com certeza. Com certeza. Eu vejo isso quando ele escreve para Tito, no capítulo 1. Ele fala assim: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo segundo a fé dos eleitos. Ali tem até uma palavrinha errada, está escrito para promover a fé dos eleitos, mas está errado. Se tiver isso na sua Bíblia, você pode corrigir a tua Bíblia que está errado, essa tradução. É segundo a fé dos eleitos, não é para promover a fé dos eleitos. O que significa isso? Que os eleitos tinham fé no chamado de Paulo. Se os eleitos não têm fé no seu chamado, você não é. Não reconhece, não testifica. Então Paulo não poderia ser. Então é exatamente isso daí. Nós ouvimos de Deus e testificamos com os irmãos.
Assim como foi esses exemplos que eu dei aqui. E aí, quando você tiver isso definido na sua vida, se você não tem ainda, você está perdendo tempo. Você precisa correr atrás disso. Vai definir a visão celestial de Deus para a sua vida, irmão. Você tem muito para contribuir em Belo Horizonte. Porque toda visão celestial desemboca no serviço a pessoas. Todo propósito desemboca em servir o ser humano. Todo o propósito de Deus, toda a visão celestial na vida de um homem e de uma mulher de Deus, sempre vai desembocar no serviço ao próximo. Sempre. É assim você sabe se é uma visão celestial ou se é uma necessidade egoísta e egocêntrica. Assim você faz para diferenciar entre visão e oportunidade e necessidade. O que acontece? Você definiu a sua visão celestial, Deus quer que eu faça isso. Aí sabe o que vai acontecer? Vai vir uma oportunidade para você assim. Aí você, essa oportunidade é imperdível, não posso perder isso. Porque se eu perder, nunca mais eu vou ter uma oportunidade dessa. Aí você abraça essa oportunidade te leva para longe da visão celestial. Ou é uma necessidade, eu necessito disso porque eu não posso viver sem isso, é a minha necessidade. Então eu corro atrás disso. Aí você vai, essa necessidade vai te levando longe da visão celestial. Você tem 3 montes na sua vida: visão, oportunidade e necessidade. Eu sugiro que você, não sei se é muito radical dizer isso, jogue fora a necessidade e a oportunidade, fique com o monte da visão. Ande por propósito, não por necessidade, não por oportunidade. Viva por uma visão. Viva debaixo de uma palavra. Viva debaixo de uma visão. Defina toda a sua vida aqui na terra com base nisso. Isso vai te guardar. Isso vai te levar a ser muito frutífero. Vai fazer diferença na vida de pessoas. Defina a visão celestial de Deus na sua vida para você consolidar essas verdades. Quarto aspecto para consolidar a igreja local: se preparar. Texto, Salmo 144, versículo 1. Salmo 144, versículo 1. Se preparar. Olha a oração de Davi que ele está falando aí, ó. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Salmo 144, verso 1. Se preparar. No sentido de você tem que se preparar. Então, esse salmo está falando que Davi se preparava. Esse salmo está falando que Davi pedia para Deus adestrar as mãos dele e treinar os dedos dele. Ou seja, ele estava pedindo o que para Deus? Deus, me prepara, me treina. Treina minhas mãos, treina meus dedos, me adestra. Me prepara, eu quero estar pronto. É isso que Davi estava falando. Então você precisa se preparar. Por quê? Porque pior do que você não saber qual é a visão celestial de Deus para a sua vida é você não estar preparado para ela. Porque quando ela chegar, ou você descobrir, aí você se dá conta que você não está pronto, porque você perdeu anos da sua vida em necessidade e oportunidade. Aí você descobre a sua visão celestial: eu não estou preparado. Quanto tempo perdido. Aí esse tempo que você perdeu, você nunca mais recupera. Tempo perdido não recupera mais. Nós temos uma vida só aqui nessa terra. Não dá para perder tempo. Não dá para perder tempo. Eu, às vezes, eu estou com 34 anos, sinto que eu estou na última curva. Viu? Às vezes me vê um senso de urgência. Se prepara, irmão. Se prepara. Interessante, né? Davi, ele sabia qual era o dom dele. Tinha a ver com música. Tanto é que ele é um salmista. Então o que ele falava? Deus, me prepara minhas mãos, prepara meus dedos. Por quê? Porque ele usava as mãos e os dedos para fazer o quê? Para tocar a harpa. Aí
Aí ele aprendeu a tocar harpa e desenvolveu uma habilidade específica. Aí o que aconteceu? Abriu uma porta para ele entrar no palácio. Saul mandou falar para toda a nação de Israel: quem sabe tocar harpa aí? Quem sabe tocar bem? Ah, o Davi. Ah, então ele vai entrar no palácio. Essa porta é para ele. Por quê? Porque só entra em palácio quem desenvolveu uma habilidade específica. Tem portas que só abrem para a vida daqueles que desenvolvem uma habilidade específica. Davi só entrou no palácio, essa porta só abriu para ele porque ele tinha desenvolvido uma habilidade específica de tocar harpa. Se ele não tivesse se preparado, ele não ia entrar. Ele não ia entrar. Então você precisa se preparar. Pede para Deus treinar você. O ano passado eu fiz uma das viagens da minha vida para os Estados Unidos. Nunca tinha ido. A porta se abriu para mim e eu estava preparado, com 2 habilidades específicas que eu percebi que tinha que ter, senão eu não entrava: administração de finanças e uma palavra para aquela nação. O inglês eu não tenho, mas eu fui numa comunidade de brasileiros. Eu só entrei porque eu desenvolvi 2 habilidades: comunicação e administração de finanças. Senão eu não tinha entrado. A porta ia estar aberta lá e eu estava preparado para ir. Por quê? Porque tem portas que abrem só para quem se preparou, só para quem desenvolveu habilidade específica. Só entra em palácio quem tem habilidades específicas. Qual é a tua? Você não vai sair desse retiro enquanto você não descobrir. Você não vai embora daqui enquanto você não descobrir esse negócio. Coloca, anota aí, ó. Se você não tem caneta, faz um furo, escreve no sangue. Qual é a minha habilidade específica? Descobre e treina. É ali que você tem que focar. As outras coisas não são prioridades. Você vai ter que focar numa coisa para você ser efetivo, frutífero, para aquilo render, você produzir com aquilo que Deus te chamou para fazer. Aí quando você descobre, finalmente a gente para de se comparar um com o outro, Jesus Cristo. Um dos piores erros que o ser humano comete é se comparar com os outros. É uma coisa incrível. Aí quando começa a se comparar, aí vem competição. Aí vem competição, aí vem briga. Por quê? Lá dentro ele está se comparando. Mas não tem comparação, nós somos diferentes, nós temos uma impressão digital diferente um do outro. Não tem comparação. Por exemplo, você precisa descobrir o que você carrega, a sua habilidade. Então vamos supor, você carrega areia dentro de você. Então você precisa fazer vidro. Aí o outro, ele carrega minério dentro dele, ele precisa fazer ferro. O outro carrega madeira, então ele precisa fazer cadeira, mesa. Só que aí você carrega minério e quer produzir os vidros do outro. Você fica se comparando, a conta nunca vai bater. Você quer dar o resultado do outro que carrega um dom diferente do teu. A conta nunca vai bater. Não adianta ficar tentando se comparar. Aí todo mundo quer ser apóstolo porque é o que sai mais, né? É melhor ser um bom pastor do que um mau apóstolo. Se carrega minério, tem que fazer ferro. Não adianta tentar produzir os vidros do outro, tentar dar os frutos do outro, tentar dar o resultado lá do outro. Não adianta, não vai bater a conta nunca. Você precisa descobrir o que você carrega dentro de você. E aí você precisa produzir aí, com base naquilo, na matéria-prima que você carrega. É aí que você precisa produzir. É ali que você vai ser pleno. É ali que você vai se encontrar. Descubra o que você carrega, meu irmão, e não se compare com os outros. Quando eu me converti em 2004, teve uma irmãzinha lá, chama Gi, não sei se você conheceu, certo?
mora em Botucatu. Aí ela disse assim para mim, eu tinha acabado de me converter das drogas, né? Aí ela disse assim para mim, Márcio, Deus quer usar você para ministrar a palavra e para ministrar louvor, você vai viajar muito. Eu falei, o que é ministrar a palavra e ministrar louvor? Não tinha nem ideia, eu sabia como é que eu fazia para enrolar um baseado, isso eu sabia. Eu tinha acabado de me converter das drogas, eu vou saber o que é ministrar a palavra, ministrar louvor, o que é louvor? Que isso? O que ela está falando? Só que eu acreditei naquele negócio. Esse foi o problema. Ou a solução. Eu acreditei naquele negócio e fui explorar, fui estudar. É esse negócio que Deus tem para mim, então eu vou. Aí eu fui fazer aula de violão. Aí aprendi a tocar violão. Aí eu aprendi umas músicas, comecei a cantar. E aí eu falei, puxa, eu vou gravar aqui. Eu tenho um computadorzinho aqui, eu vou gravar o que eu estou cantando, né? Para ver como é que sai esse negócio. Eu achava que eu estava arrebentando, né? A hora que eu gravei, Dani, meu Deus, que desastre, tudo desafinado. Falei, meu Deus, dá pra ouvir não. Dá não. E aí eu ajoelhava, eu chorava, Deus, por favor, Senhor, afina a minha voz. Eu chorava, eu ajoelhava, trancava a porta do quarto chorando, Deus, por favor, afina, me afina, me afina, me afina. Aí eu ia lá, gravava de novo, aqui vou tentar afinar. Aí eu gravava, escutava, melhorou um pouco, aí eu ajoelhava, chorava, gravava de novo, escutava, ajoelhava e chorava, gravava, escutava, ajoelhava e chorava. Teve uma vez que eu fiquei um domingo, eu fiquei 10 horas trancado no quarto fazendo isso. 10 horas trancado no quarto, chorando, gravando e escutando. Aí, finalmente, aprendi uma música, estava mais ou menos afinadinho, maravilha. Vou lá para a reunião geral da igreja em Agudos, 9 pessoas. Dentro da sala da casa do Toninho. É a reunião geral de domingo da igreja em Acutos. 9 pessoas. 9. Eu fui lá. Aí a irmã que estava lá não foi, ela ministrava louvor. Falaram: o Márcio aprendeu a tocar uma música. Caiu um violão no meu colo. Eu falei: agora que eu vou usar o meu dom e vou arrebentar. Eu peguei aquele violão, a hora que eu comecei a tocar música, eu fiquei tão nervoso, eu errei a letra, eu esqueci as notas, eu transpirei tudo em cima do violão, foi um desastre, ninguém gostou. Eu fui embora frustrado, Deus, é culpa tua, Senhor, nunca mais eu ministro louvor. Frustrado. Alguma coisa dentro de mim falava na minha consciência: insiste, persevera. Não é para desistir. Aí eu fui aprendendo que eu não podia ser paralisado pelo erro. E que eu tinha direito de errar. E aí eu comecei a pedir sabedoria para Deus. Até que veio, já sei, eu vou tocar uma música que tem uma letra pequena. Eu vou pegar aquela música do Asaf que fala Jesus, 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 a música inteira. Você não tem perigo de errar a letra. Eu pedi sabedoria para Deus e aí eu fui lá. A próxima vez que eu fui ministrar louvor, eu falei: já sei a música que eu vou ministrar. Aí eu fiquei concentrado nas notas, o povo conhecia a música, cantaram Jesus, 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 foi uma bênção, eu fiquei espiritado. Voltei pisando as nuvens para casa. E aí eu fui treinando. Até que chegou 2014, eu recebi um convite para ir para o Chile. Aí eu já tinha aprendido a falar espanhol e eu me reunia com os pastores de Agudos para orar pela unidade da igreja. E eu estava desempregado, não queria mexer na minha poupança, eles sabiam que eu tinha recebido um convite para ir para o Chile. Aí eles falaram assim: Márcio, nós vamos ofertar a sua passagem para o Chile. Aí eu fui para o Chile, fiquei 2 semanas no Chile, peguei R$300 da minha poupança. Quem que vai em sã consciência para outro país, fica 2 semanas com R$300? Eu voltei com 200. Aí, cheguei lá, era um congresso de pastores interdenominacional, tinha vários pastores, eu estava lá em Rancagua, não sei se os irmãos conhecem o Maurício Valdívia. Aí ele falou assim: Márcio, hoje você vai ministrar louvor à noite. E aí vai lá o estagiário do Lambari lá de Agudos,
ministrar louvor no Chile em espanhol. Tinha quase 800 pessoas na reunião. E eu lá, lo único que es digno de recibir honra e glória, força e poder. Aí, quando eu voltei, o Espírito Santo falava assim: tá vendo como é importante você se preparar? Como Davi falava: destra minhas mãos e prepara meus dedos. Porque por que eu estou contando isso para vocês? Não é para me vangloriar. Por que eu estou contando isso para vocês? Para que vocês consigam enxergar o quê? Lá no começo da minha conversão, se eu tivesse desistido na minha primeira frustração, porque assim, quando você encontra seu dom, você vai usar ele, você fica com a expectativa, você vai arrebentar, porque não acontece do jeito que você está esperando, você se frustra. Aí o que acontece? Você desiste. Aí você desiste, você aborta o que Deus tinha para você lá na frente. E se eu tivesse desistido lá naquela frustração? Eu tinha abortado o que Deus tinha para mim lá no Chile. Por isso que é importante você se preparar. Você precisa se preparar. Pede para Deus: Deus, me treina, me atesta. Eu quero desenvolver habilidades específicas, porque tem portas que abrem só para quem desenvolveu habilidades específicas. Só entra em palácio quem sabe tocar harpa. Se prepara, meu irmão. Se prepara, em nome de Jesus. Quinto e último: multiplica os teus talentos. Mateus capítulo 25. Esse é o último versículo e eu termino. Mateus capítulo 25. Multiplique os teus talentos. Mateus 25, 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 15. Mateus 25, 15 agora. Olha só, o que aconteceu aqui? Tinha um senhor que se ausentou do seu país. Quantos servos ele tinha? Está escrito aí no versículo 15, olha aí, ó. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Então quantos servos tinha esse senhor? 3. Então olha só. Um tinha 5 talentos, o outro tinha 3 talentos, e o outro tinha 2 talentos. 2, né? 2, desculpa. 2 talentos. E o outro tinha 1 talento. O foco não é... Todo mundo pergunta, né? O que é esses talentos? Mas o foco não é esse. O foco é o que eles fizeram com os talentos. Olha só o versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu o quê? Imediatamente. Esse é o ponto. Imediatamente. Esse é o ponto. Guarda essa palavra. Imediatamente. A negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2. Do mesmo modo como? Imediatamente. Então o que recebeu 2, ele imediatamente saiu negociar. Ó 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que aconteceu? Esse aqui que recebeu 5 e esse que recebeu 2, qual foi a postura desses 2? Imediatamente eles já foram praticar. Esse daqui não, ele enterrou. Então, a postura desses 2 denuncia esse discípulo que não faz nada. Porque esses 2 aqui, quando eles recebem, imediatamente eles vão praticar. Imediatamente eles vão fazer alguma coisa. Agora esse daqui não. Esse daqui fica enrolando, procrastinando, com preguiça, não faz nada, recebe, não quer dar para ninguém, fica de culto em culto, de reunião em reunião, de retiro em retiro. E a postura desses 2 imediatamente denuncia esse tipo de gente no meio da igreja, que fica ali panguando. Mas, e às vezes alguém pergunta para esse discípulo: cadê
o talento que Deus te deu? Ele fala, está guardado. Era justamente o que não era para fazer. Era justamente o que não era para fazer. Eu participei de um retiro de pastores latino-americanos na Argentina em 2015. E tinha presbíteros de vários lugares do mundo. E as esposas estavam também. Daí, uma esposa, que era a esposa de um presbítero do Paraguai, estava lá e ela foi lá contar um testemunho para todos nós que estávamos lá. Ela disse assim: irmãos, teve uma vez que nós estávamos numa reunião de mulheres. E nós recebemos essa palavra de multiplicar os talentos, descobrir os nossos dons. E era a reunião da mulherada, eram todas as esposas dos presbíteros. Então a gente começou uma discussão: qual é o nosso dom? O nosso marido é o presbítero, mas e nós? A gente não prega, a gente não corrige, a gente não decide. O que a gente faz? É o nosso dom. Aí uma lá falou assim: eu sei cozinhar. Aí a outra lá falou assim: já sei. Por que a gente não mapeia o quarteirão onde a gente mora e faz um docinho para cada casa? Vai batendo de porta em porta, coloca um versículo, oferece oração e o docinho que a gente cozinhou. Tá bom. A mulherada se movimentou lá, foi batendo de porta em porta no quarteirão onde elas moravam. Elas mapearam as casas, foram batendo de porta em porta com um docinho, um versículo escrito, e falaram: olha, a gente é vizinho, a gente queria abençoar a tua vida aqui com um docinho. Tem um versículo aqui escrito que diz assim: se você quiser, a gente ora por você. Sabe o que aconteceu? Os vizinhos começaram a se converter. Porque elas fizeram o quê? Imediatamente. Ao invés de enterrar, procrastinar, deixar para depois. Não é para deixar para depois, é agora. É imediatamente. É imediatamente. Mas Márcio, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouco dom, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouca palavra. Mas quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Qual é o pouco que você tem? Eu tenho pouco dinheiro, eu tenho pouco talento, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca sabedoria, eu tenho poucos amigos. Quem é fiel no pouco é o próximo candidato a ser colocado sobre o muito. Seja fiel no pouco, meu irmão, em nome de Jesus.